Oi, gente! E aí, como vocês estão? Gostaram do primeiro capítulo falando sobre o animal insignificante? Bom, hoje nós vamos para o capítulo 2, a árvore do conhecimento. Nós estamos nesta leitura aqui, ó, do livro Sapiens, né, a pedido de vocês mesmos. Me deram uma batata quentíssima, né, na minha mão. Mas eu só agradeço o desafio de compartilhar essa leitura com vocês. Então, se você está chegando aqui agora, eu sou Rosângela Carvalho e o objetivo deste canal é compartilhar conhecimento por meio da leitura. Então, nos livros anteriores aqui deste canal, a gente já falou de hábitos, já falou da coragem de ser imperfeito, já falou sobre a abundância, já falamos negocie como se sua vida dependesse disso. Então, a gente sempre traz abordagens que falam sobre o comportamento humano e sobre a nossa vida. E o Sapiens, ele vai fazer exatamente isso, ele vai falar isso desde quando o Homo Sapiens começou a fazer a história, né? Então, a gente está aqui no capítulo 2, a árvore do conhecimento, e não se espantem, porque o autor fala que a gente só chegou até aqui por causa da fofoca. Vocês acreditam nisso? Bom, vou mostrar para vocês durante o decorrer deste capítulo. Então, como a gente viu no capítulo anterior, há 70 mil anos atrás, o Homo sapiens passa a dominar o planeta. Ou seja, ele conseguiu sair da África Oriental, que é onde ele se inicia, e avançou para a Europa, Ásia, Oriente Médio, chegando até o continente da Austrália, 45 mil anos atrás. Um lugar não habitado por humanos até então. Aí eu vou ler o primeiro trechinho para vocês que falam sobre as revoluções que ocorreram nessa época para ter esses avanços que o Homo sapiens precisou fazer para conseguir avançar dessa forma. O período de 70 mil anos atrás, a 30 mil anos atrás, testemunhou a invenção de barcos, lâmpadas a óleo, arcos e flechas e agulhas, essenciais para costurar roupas quentes. Os primeiros objetos que podem ser chamados de arte e joalheria datam dessa era, assim como os primeiros indícios incontestáveis de religião, comércio e estratificação social. Então, olha só, gente, entre 70 mil a 30 mil anos atrás já tínhamos religião, comércio e estratificação social, ou seja, as desigualdades sociais já existiam desde aquela época. Aqui nessa página ele traz também uma foto, eu vou mostrar para vocês porque eu ainda não evolui tecnologicamente. Um dia eu quero que a imagem apareça assim, o leão, tchan, aí aparece para vocês, mas no caso eu vou só virar o livro para vocês verem. Olha, a estatuetinha aqui do leão. É uma estátua em marfim de um homem-leão ou mulher-leoa da caverna de Stadel, na Alemanha, que data de 32 mil anos atrás. O corpo é humano, mas a cabeça é leonina. É um dos primeiros exemplos indiscutíveis de arte e provavelmente de religião, e da capacidade da mente humana de imaginar coisas que não existem de fato. Então, quando a gente começa ali a revolução cognitiva, que o nosso cérebro começa a fazer mais conexões, a gente consegue também imaginar até coisas que não existem de fato, que não estão aqui, ó, que a gente pega, como o livro, né? Então ele fala que isso é uma das capacidades que a gente também desenvolveu aí na revolução cognitiva. E aí, para atingir esses feitos sem precedentes, né, os pesquisadores falam que houve essa revolução nas habilidades cognitivas do ser humano. E aí eles dizem mais, eles dizem que nós naquela época já éramos tão inteligentes, criativos e sensíveis como nós somos hoje. Então, quando lá no livro Abundância, caso você não tenha acompanhado, eu vou deixar aqui, ó, a playlist da Abundância. A gente já fala que a tecnologia evoluiu muito rapidamente, mas o homem não. Isso é fato, gente. O ser humano, ele é biologicamente o mesmo de 30 mil anos atrás. Então, a gente ainda tem os mesmos medos, as mesmas inseguranças,
né? Como diz, já tinha comércio, já tinha estratificação social, já tinha religião. Então a gente tem os mesmos problemas desde aquela época, né? Agora eu vou ler um trechinho aqui para vocês, falando sobre o surgimento das novas formas de pensamento. O surgimento de novas formas de pensar e se comunicar entre 70 mil anos atrás e 30 mil anos atrás constitui a revolução cognitiva. O que a causou, não sabemos ao certo. A teoria mais aceita afirma que mutações genéticas acidentais mudaram as conexões internas do cérebro dos sapiens, possibilitando que pensassem de uma maneira sem precedentes e se comunicassem usando um tipo de linguagem totalmente novo. Poderíamos chamá-las de mutações da árvore do conhecimento, porque ocorreram no DNA dos sapiens e não no dos neandertais. Até onde podemos verificar, foi uma questão de puro acaso, mas é importante entender as consequências das mutações da árvore do conhecimento do que a sua causa. Então, eles estão pensando mais no que aconteceu depois do que por que isso aconteceu. O que havia de tão especial na nova linguagem dos sapiens que nos permitiu conquistar o mundo? Né? Então ele traz essa questão, lembra no finalzinho do primeiro capítulo, ele fala que o que nos permitiu evoluir dessa forma e dominar o mundo foi a nossa linguagem. E quando ele fala aqui em linguagem, ele está falando sobre uma forma de se comunicar geral, não especificamente sobre a língua portuguesa, sobre a língua inglês, sobre a língua chinesa, né? Não as línguas, mas sim a linguagem, a forma como nós nos comunicamos. E aí ele traz, né? Eles falam sobre essas questões que não é o simples comunicar, né? Comunicar, os animais também se comunicam. E aí ele até conta aqui que tem estudos de macacos que são gritos diferentes que eles dão para falar: cuidado, o leão, cuidado, uma águia. Então eles gritam de formas diferentes para comunicar coisas diferentes, mas são limitados a poucos gritos. E aí ele fala que o ser humano, com uma série limitada de sinais e sons, consegue fazer infinitas frases, né? Porque que nós temos no nosso alfabeto? 26 letras. E com essas 26 letras, nós construímos qualquer palavra existente no mundo. Então isso é incrível. E aí a gente se comunica. E aí isso nos garantiu uma forma de perpetuar, né, contar as nossas histórias, passar para frente aquilo que a gente já aprendeu. E aí essa é uma das teorias, né, a evolução da linguagem. E a segunda, agora eu vou ler para vocês. E uma segunda teoria concorda que nossa linguagem singular evoluiu como meio de partilhar informações sobre o mundo. Mas as informações mais importantes que precisavam ser comunicadas eram sobre humanos, e não sobre leões e bisões. A nossa linguagem evoluiu como uma forma de fofoca. De acordo com essa teoria, o Homo sapiens é, antes de mais nada, um animal social. A cooperação social é essencial para a sobrevivência e a reprodução. Não é suficiente que homens e mulheres conheçam o paradeiro de leões e bisões. É muito mais importante para eles saber quem em seu bando odeia quem está dormindo com quem, e quem é honesto e quem é trapaceiro. Bom, gente, tá vendo? A gente cuida da vida do outro desde 30 mil anos atrás. Como que a gente vai mudar isso? É difícil, não é? Porque eu pelo menos, assim, muitos dos vídeos que eu ouço, né, que eu sigo, essas coisas, eles falam, né? Pessoas inteligentes falam sobre ideias, né? Pessoas medíocres que falam sobre pessoas. Mas a gente vem falando de pessoas há 30 mil anos, né? E lembra do hábito? Como que a gente muda um hábito desse? Vou ler mais um trechinho aqui para vocês sobre essa questão da teoria da fofoca. A teoria da fofoca pode parecer uma piada, mas vários estudos a corroboram. Ainda hoje, a maior parte da comunicação humana, seja na forma de e-mails, telefonemas ou colunas de jornais, é fofoca. É tão natural para nós que é como se nossa linguagem tivesse evoluído exatamente com esse propósito. Então, olha só que questão que nós temos aqui, nós, Homo sapiens, tão inteligentes, né? E aqui nesse trecho, o autor ele vai aproximar um pouquinho
essa questão de criar, né, coisas que não existem e de acreditar nessas coisas que não existem. Então, o ser humano, a partir da linguagem, a partir de conseguir contar essas histórias, ele passa a acreditar em lendas, mitos, deuses, religião e até direitos humanos e leis, né? Porque todas essas coisas não são palpáveis. Então, eu vou ler um trecho que eu achei um pouco duro, tá? Já vou falar minha opinião antes de deixar vocês avaliarem, desculpa. Mas eu achei assim um pouco duro. Mas eu acho importante ler esse trecho na íntegra, porque o que acontece? Se a gente não ouve, né, coisas que são diferentes daquilo que a gente acredita, a gente sempre vive na mesma coisa, no mesmo caminho. E às vezes é interessante a gente ouvir perspectivas diferentes para a gente raciocinar. Será que é isso mesmo? Será que eu tô no caminho certo? Então eu vou ler para vocês agora o trechinho e eu deixo para vocês tirarem suas próprias conclusões. É relativamente fácil concordar que só o Homo sapiens pode falar sobre coisas que não existem de fato e acreditar em meia dúzia de coisas impossíveis antes do café da manhã. Você nunca convencerá um macaco a lhe dar uma banana, prometendo a eles bananas ilimitadas após sua morte no céu dos macacos. Mas isso é tão importante? Afinal, a ficção pode ser perigosamente enganosa ou confusa. As pessoas que vão à floresta à procura de fadas e unicórnios parecem ter uma chance menor de sobrevivência do que as que vão à procura de cogumelos e cervos. E se você passa horas rezando para espíritos guardiões inexistentes, não está perdendo tempo precioso, tempo que seria mais bem utilizado procurando comida, guerreando ou copulando? Mas a ficção nos permitiu não só imaginar coisas, como também fazer isso coletivamente. Os sapiens podem cooperar de maneiras extremamente flexíveis com um número incontável de estranhos. É por isso que os sapiens governam o mundo, ao passo que as formigas comem os nossos restos e os chimpanzés estão trancados em zoológicos e laboratórios de pesquisa. Então, né? Agora eu deixo aí, tirem as conclusões de vocês aí desse trecho, porque no meu caso, tá? Vou falar pra vocês o que me doeu, né? Porque quem tem fé tem os seus momentos de oração, tem os seus momentos, né? De que a gente eleva os nossos pensamentos, sim, a Deus. E aí ele fala que isso é uma perda de tempo. Então isso me doeu um pouco. Mas eu vou, né, essa leitura aqui, porque o meu compromisso é com a leitura e com o conhecimento, para a gente entender essas coisas. Isso aqui é um ponto de vista do autor, ele está trazendo aqui o ponto de vista dele. E aí cabe a nós falar, ok, concordo com esse ponto de vista. Não concordo. Não, mas é interessante, nunca pensei sobre isso. Será que eu estou perdendo muito tempo só orando e não estou agindo? Porque tem isso também, né? Até mesmo na Bíblia fala, por suas obras vos conhecereis. Então não adianta também a gente ficar horas elevando, né, o nosso espírito e orando, se a gente não agir também. Então, em certo ponto, ele tem a sua razão. A gente precisa fazer as coisas que são necessárias para a nossa sobrevivência. Então, orar é bom, mas não é só isso, não é o suficiente. Então, dá para a gente analisar nesses pontos. Aí ele vai falar sobre a lenda da Peugeot. A Peugeot é uma marca de carros, né? E aí, como tem ali no início, né? Eu mostrei para vocês o leão lá de Stadel da Alemanha. O símbolo da Peugeot é um leão também. Então, ele traz essa analogia para falar um pouquinho aqui nesse trecho. Então, a lenda da Peugeot, o fundador da Peugeot, o Armand Peugeot, ele fundou a Peugeot em 1896. Ele morreu em 1915 e a marca continua aí de vento em popa. No ano, ele escreveu esse livro por volta de 2010, 2011, né? Foi lançado em 2011. E então ele fala do faturamento da Peugeot no ano de 2008, que ela rendeu 55 bilhões de euros. E aí ele fala como que isso acontece, né? Porque como se você constitui uma marca, né? Como que isso sobrevive ao longo do tempo? Isso não existe palpavelmente. Então, se você tirar todas as fábricas, se você tirar todos os engenheiros, a marca Peugeot ela vai continuar existindo. É isso que ele quer dizer com essa realidade imaginada que eu vou ler já para vocês, que a gente consegue falar de coisas que não existem realmente. Agora eu vou ler o próximo trechinho para vocês.
Após a revolução cognitiva... Ah, não, gente, isso eu já li, desculpa. Vou continuar. Sobre as realidades imaginadas. Os tipos de coisas que as pessoas criam por meio dessa rede de histórias são conhecidos nos meios acadêmicos como ficções, construtos sociais ou realidades imaginadas. Uma realidade imaginada não é uma mentira. Eu minto se digo que há um leão perto do rio quando sei perfeitamente que não há leão algum. Não há nada de especial nas mentiras. Ao contrário da mentira, uma realidade imaginada é algo em que todo mundo acredita e enquanto essa crença partilhada persiste, a realidade imaginada exerce influência no mundo. A capacidade de criar uma realidade imaginada com palavras possibilitou que um grande número de estranhos coopere de maneira eficaz, mas também fez algo mais, uma vez que a cooperação humana em grande escala é baseada em mitos. A maneira como as pessoas cooperam pode ser alterada modificando-se os mitos, contando-se histórias diferentes. Então aqui ele traz, né, falando sobre essa questão das histórias, contando histórias diferentes. Essa realidade imaginada, ele trata um pouco na religião, na política, e ele compara as nossas sociedades com as dos chimpanzés. Então, eu achei um pouco engraçado, porque ele falou que os chimpanzés, eles também, né, não sei se vocês já ouviram falar, todo grupo de chimpanzés tem lá o seu macho alfa, o seu líder, e às vezes eles disputam isso. E para eles disputarem isso, eles passam um dia fazendo carinhos, abraçando os outros chimpanzés para ganhar voto, como os políticos fazem hoje em dia. Então, ele fala que nós somos muito próximos dos primatas, só que os chimpanzés eles se organizam em grupos de, no máximo, 20 a 50 chimpanzés. Quando começa a juntar muitos chimpanzés, eles acabam se subdividindo em outro grupo. Ao contrário dos seres humanos, que por meio dos seus mitos, né, das suas crenças, eles conseguem se reunir aos milhares e milhões. Então, quando eu derrubo uma determinada crença, eu posso mudar a história. E isso vem acontecendo, né, no decorrer da nossa história. E principalmente nos últimos 2 séculos, a gente já teve várias mudanças de partido, de política, de forma social. Então, quando muda esses mitos, quando mudam essas crenças, mudam o nosso comportamento. E aí ele traz aqui um trecho que eu gostei bastante, falando aí sobre a nossa evolução. Por razões similares, os humanos arcaicos não iniciavam revoluções. Até onde sabemos, as mudanças nos padrões sociais, a invenção de novas tecnologias e a consolidação de novos hábitos decorreram mais de mutações genéticas e pressões ambientais do que de iniciativas culturais. É por isso que levou centenas de milhares de anos para os humanos darem esses passos. Ai, gente, eu já falei isso em outros vídeos, né? Nós somos puxados pela preguiça, pela inércia, né? Então a gente não evolui se a gente não for obrigado. Lembra no último... Não foi o último capítulo, acho que é o penúltimo capítulo, né, da abundância, que fala de risco e fracasso, eu falo do paradoxo mental. Então, a gente fica na inércia até a gente ser realmente desafiado. Aí, quando a gente é desafiado, a gente dá saltos evolutivos. Então, não é da nossa cultura evoluir, mas se a gente sofreu uma ameaça ambiental, ou tiver aí, né, como foi a revolução cognitiva, uma evolução genética do cérebro, então a gente teve essa mudança, a gente mudou. O Homo erectus, ele viveu por 2 milhões de anos aqui na Terra, fazendo apenas as suas ferramentas de pedra. Ele não evoluiu nada. 2 milhões de anos fazendo ferramentinhas de pedra. Então, olha como a gente é complexo, como a nossa história é complexa e como nós estamos condenados, entre aspas, à inércia, né? Então, como que a gente tem que se autodesafiar e se compreender também, se autoconhecer, porque eu também preciso ver quais são as minhas fraquezas e as minhas fortalezas para eu poder avançar. Também não posso
seguir em frente sem saber, sem reconhecer isso. Por isso que lá no livro A Coragem de Ser Imperfeito é tão importante a gente fazer essa análise e compreender o que é vergonha, o que é constrangimento, o que é humilhação. Olha como tudo é interligado. Vocês conseguem perceber como tudo é interligado? A questão dos hábitos, a questão do autoconhecimento, as novas tecnologias e agora tudo interligado à nossa evolução. Como que o Homo sapiens chegou até aqui? Agora, continuando. Falando aqui sobre essas mudanças, né? Que muda muito rapidamente. Então, de uma década para outra, eu posso ter uma mudança de governo que muda totalmente a forma de pensar. Então, vou ler um trechinho aqui para vocês. Considere um habitante de Berlim, nascida em 1900 e vivendo longevos 100 anos. Ela passou a infância no Império de Hohenzollern, não sei, gente, essa pronúncia, isso aqui não é inglês, é alemão, né? De Guilherme II. Seus anos adultos na República de Weimar, no terceiro Reich nazista, e na Alemanha Oriental comunista. Morreu cidadã de uma Alemanha democrática reunificada. Conseguiu ser parte de 5 sistemas sociopolíticos muito diferentes, embora o seu DNA tenha permanecido exatamente o mesmo. Então, olha que interessante, ela passou por 5 governos sociopolíticos totalmente diferentes, mas o DNA não evoluiu, ela só sobreviveu a tudo isso. Então, ela sobreviveu lá, o primeiro governo lá da Alemanha, né? Eu não sei, gente, essa parte da história eu não conheço exatamente, mas aí tem a era nazista, depois tem a Alemanha comunista, depois tem a Alemanha reunificada, né? Que em 1989 teve a queda do Muro de Berlim, né? Porque tinha a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. Então, a gente tem aí a Alemanha unificada. Então, se essa pessoa passou por esse século todo, ela viveu todas essas nuances, né? Políticas. Olha que tenso. E aqui ele traz um quadro falando o que a revolução cognitiva trouxe e o que a gente conseguiu fazer com isso. Então, eu vou ler para vocês, são 3 partes. A nova habilidade e os benefícios dessa nova habilidade. Então, a primeira nova habilidade. A capacidade de transmitir maiores quantidades de informação sobre o mundo à volta dos Homo sapiens. O benefício. Planejamento e realização de ações complexas, como evitar leões e caçar bisões. Capacidade de transmitir grandes quantidades de informação sobre as relações sociais dos sapiens. Benefícios. Grupos maiores e mais coesos, chegando a 150 indivíduos. Capacidade de transmitir grandes quantidades de informação sobre as coisas que não existem de fato, tais como espíritos tribais, nações, companhias de responsabilidade limitada e direitos humanos. Benefícios. Cooperação entre números muito grandes de estranhos, rápida inovação de comportamento social. Então, aqui ele traz esse quadro comparativo e na segunda habilidade, quando ele fala grupos de 150 humanos, a gente já falou sobre isso, mas eu não estou com nenhum dos 2 livros aqui, então não consegui localizar se foi no livro do Poder do Hábito ou se foi na Coragem de Ser Imperfeito. Mas a gente tem a capacidade cerebral do ser humano de no máximo ter 150 conexões mais profundas. É lógico que a gente pode se comunicar com muito mais pessoas do que isso, mas aquelas pessoas que vão fazer parte do nosso convívio são no máximo isso. E o que acontece? Assim como nos grupos dos chimpanzés, né? Como nos nossos grupos mais íntimos, você só vai cooperar e ajudar se você tiver uma certa intimidade. Se um estranho, por exemplo, chegar para você, me dá R$5, você não vai dar R$5 para ele. Agora, se ele chegar para você e falar, olha, moça, você tem R$5 para me dar? Eu perdi o meu dinheiro, eu preciso pegar o ônibus para voltar para casa. Aí você já vai pensar, mesmo você não conhecendo ele, por meio da história que ele contou, isso que ele quer dizer, o autor, quando por meio das histórias, das informações, a gente pode ser convencido até por um estranho, né? Isso de uma forma bem simples. Na lógica, a gente tem os mitos aí de milhares de milhões de pessoas que são mobilizadas, como no caso da religião, mas a gente tem essas questões mais simples. Então, você é tocado
por uma história, porque se a pessoa chegar só e falar pra você, me dá R$5, R$10, você não vai dar, você vai se achar que você está sendo até assaltado. De repente você pode até dar achando que você está sendo assaltado. Mas se a pessoa chega e te conta uma história, é mais possível que você contribua, que você colabore. Então é isso que ele fala nessa questão social, na questão que a gente está sempre contribuindo. E aí ele vem falar da história e da biologia. Então é nesse momento, né, há cerca de 70 mil, 30 mil anos atrás, que o Homo sapiens ele rompe com a biologia. Porque o que acontece? A partir dali a gente realmente não evoluiu biologicamente. A gente evoluiu em termos de história, em termos de tecnologias, ferramentas, construção de cidades e de carros e de aviões, essas coisas a gente evoluiu. Mas biologicamente o ser humano não evoluiu. Então a nossa história passa a ser contada a partir da construção dessas crenças e mitos. Ele fala até que dinheiro não existe, né? As religiões, as leis, tudo isso são crenças, são coisas que a gente acredita. É diferente de eu falar sobre a árvore, sobre o leão, sobre a casa, né? Essas coisas são palpáveis. Agora, quando eu falo da Peugeot, por exemplo, que é uma marca, né? Ela não é palpável. Quando eu falo dos direitos humanos, né? Tem lá os direitos humanos universais. Ele não é palpável, ele é um papel que tem escrito lá um combinado. É como eu na sala de aula, quando começo o ano e converso com as minhas crianças, falo, gente, vamos fazer uns combinados? Olha, pode bater no amiguinho, pode gritar, pode, né? Então a gente faz uns combinados e aquilo fica escrito no papel. Mas aquilo existe realmente? Não, ele existe só na nossa linguagem. Então é isso que ele traz como a grande questão, né, do Homo sapiens, a nossa linguagem, a forma que a gente se comunica e convence o outro a acreditar naquilo que a gente acredita. Então é importante a gente pensar sobre tudo isso. E aí, eu confesso para vocês assim que à medida que eu vou conversando com vocês, as coisas vão clareando. Para mim também, eu faço a leitura inicial de cada capítulo, eu faço primeiro uma leitura só. Depois eu faço uma leitura já marcando o que eu vou ler para vocês e o que eu vou comentar com vocês. Aí eu faço uma releitura desses trechos que eu destaquei, faço um resuminho para explicar para vocês cada parte. Mas mesmo assim, eu ainda falo assim, nossa, isso aqui tá muito complexo. Então eu espero que eu tenha me feito entender, que vocês tenham gostado desse segundo capítulo e trago aqui 2 indicações. Uma indicação é de um vídeo do Breno Perrucho, do Jovens de Negócio, que inclusive ele é um dos que falava muito bem desse livro Sapiens, que eu ouvi ele falando sobre esse livro. E ele fez um vídeo há alguns dias atrás que chama E se o dinheiro não existisse? Então, nesse vídeo dá para você ter uma noção de por que o dinheiro foi inventado e por que ele vai continuar sendo utilizado, qual que é a utilidade do dinheiro. É bem interessante esse vídeo, vou deixar aqui na descrição o link para vocês acessarem. E para falar de ser humano, eu gosto muito de filosofia. E aí eu vou trazer a ajuda da professora Lucilena Galvão, que eu também já falei um pouquinho dela, talvez em alguns outros vídeos. Ela também faz leitura comentada. É lógico que muito melhor do que eu, muito melhor do que eu, mas ela é uma das pessoas que me inspira a compartilhar as leituras com vocês. E aí ela compartilhou um livro de Sêneca. Esse livro de Sêneca, ele foi escrito lá nos primeiros anos de Jesus, ele é contemporâneo da época de Jesus Cristo. Né? Ele nasceu 4 anos antes de Cristo e morreu 65 anos depois de Cristo. Então, é um livro que ele escreveu naquela época. E se vocês ouvirem, é muito atual. Por isso que eu falo, os seres humanos não evoluíram, a gente ainda tem os mesmos conflitos. Então, também vou deixar esse vídeo aqui falando um pouquinho sobre a filosofia e as relações humanas na descrição do canal para vocês verem um pouquinho disso, que ela também fala essa questão que o homem não evoluiu. Então, evoluiu-se a tecnologia, mas não evoluiu a humanidade. Agora, pensa, o homem está indo pro abismo, né? Eu já falei isso em outros vídeos. A gente está caminhando para nossa extinção se a gente não começar a pensar sobre os nossos atos. Aí é melhor a gente ir de Porsche ou com uma bicicleta quebrada, que é um dos termos que ela usa, né? Se você está indo de Porsche, você vai chegar mais rápido no abismo, você vai morrer mais rápido. Agora, se você está indo com a bicicleta quebrada, você está empurrando ela,
De repente, no meio do caminho, você tem uma iluminação e você muda o seu trajeto. Então, essas reflexões que elas trazem aí, e eu acho importante para a gente continuar aqui a nossa leitura e refletindo sobre esse ser tão complexo que é o Homo sapiens. Bom, um beijo, até o próximo vídeo. Acho que eu não parei a gravação, mas agora sim, gente.